Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vlog de Senhor dos Anéis. Por quê? Ai, meu Deus. Porque eu vou começar o terceiro e último volume da trilogia do Senhor dos Anéis, que é O Retorno do Rei. Este aqui é um livro que estou começando por pura pressão do Guilherme. Mas é assim, basicamente, hoje é dia 23 de outubro. Eu planejo ler esse livro até antes do feriado do dia 2. Então, eu quero, na verdade, ler esse livro até o final do mês. E assim, eu não planejava ler esse livro agora. Eu estava lendo outros livros no meio do caminho. 3, pra falar a verdade. Tava fazendo um vlog, né? Sobre esses livros que eu estava lendo. Só que daí o Sr. Guilherme falou assim, Sarah, esperei você começar o terceiro livro pra eu começar a ler a trilogia. Eu já terminei o primeiro livro, tô terminando o segundo e você ainda nem começou o terceiro. Daí eu resolvi que essa batalha eu não quero lutar. Eu sei que é eu não vou vencer. Então eu resolvi priorizar esse livro aqui e estou lendo ele. Na verdade, nem estou lendo porque eu não comecei ainda, mas eu vou começar a ler hoje. E eu acho que vai ser tranquilo terminar esse livro em menos de uma semana, porque... Menos de uma semana, não. Calma lá, vamos lá. Vamos com calma. Um pouco mais de uma semana, porque eu vou ter uma semana tecnicamente um pouco mais tranquila, essa daqui que eu estou falando, comparado com a semana passada, né? Porque comparado com o mês passado tá um caos. Mas ela vai ser um pouco mais tranquila e esse livro, na verdade, apesar desse tamanho gigante, eu só vou ler até aqui. Eu resolvi, assim, que como temos uma questão de tempo em jogo, eu não vou ler os apêndices agora, eu posso ler os apêndices depois que o Guilherme lê, não tem problema nenhum. Então eu vou ler só o livro mesmo, que dá mais ou menos umas 380 páginas por aí. Então é bem mais tranquilo, é algo fazível e que eu consigo dividir assim e ler aos poucos durante a semana. Mas esta aqui é a minha prioridade de leitura, então eu resolvi começar logo esse vlog, abandonei o outro e vamos focar nesse daqui. Quais são as minhas esperanças? Quero que seja movimentado, que nem o segundo livro, mas eu senti um pouco de falta sei lá, sabe, do saltitar no campo, das histórias que eles contavam no primeiro livro. Então eu tô sentindo um pouco falta disso. Eu acho que vai ter aqui, com certeza, uma batalha, uma grande batalha. Mas na verdade eu não tô esperando assim esse livro que me dê muitas respostas, porque eu já entendi que eu vou ter que ler os outros livros do Tolkien pra entender um pouco mais sobre o mundo. Então, fazer o quê, né? Mas é esse aqui, gente. Tô lendo esse livro e é isso. Bem-vindos ao vlog. Eu nunca mostro as roupas que eu uso, então eu resolvi mostrar hoje. Meu forma bem aleatória. Então eu tô aqui pra atualizar vocês, hoje é quarta-feira, sobre como que está indo a minha leitura de O Retorno do Rei. Eu comecei hoje o quarto capítulo, eu tô lendo bem devagarzinho, gente. Ontem eu li até que bem, assim, já na segunda eu já não li tanto, então... Hoje eu comecei a ler agora há pouco, então não tô indo muito em frente. Mas enfim, tô gostando. Realmente tá me lembrando mais os livros de fantasia que a gente tá acostumado, sabe? Então, assim, cenas de preparação pra guerra, aqui tá uma atmosfera mais sombria, a gente tá vendo aqui figuras políticas meio ambíguas. Então isso tá me atraindo bastante, eu tô gostando bastante. É um livro assim que eu não tô conseguindo ler num ritmo mais acelerado, mas pra ser bem sincera, Senhor dos Anéis, nem o segundo eu consegui ler muito acelerado. Ele é um livro que eu acho que me faz querer ler com mais calma. Então, tô gostando bastante, só tô ainda meio lardinha, eu quero ler mais, eu quero tentar chegar hoje no capítulo 6. Não sei se eu começo o capítulo 6, mas eu quero pelo menos chegar até ele, porque meu objetivo é terminar antes do feriado, né? Então, se tudo der certo, lendo dessa forma eu chegarei. Gente, tá muito barulhento, mas é porque já é fim do dia, tá um trânsito horrível aqui na frente, então, paciência.
Meu Deus, não. Vamos ver se fechando essa porta aí ajuda, porque o barulho me irrita, eu não consigo me concentrar direito. Mas enfim, tô gostando bastante. Eu tô gostando da postura dos hobbits, sabe? Aqui a gente tá acompanhando bastante o Merry e o Pippin, agora no começo. E eu tô gostando bastante que os dois, eles estão colocando em questão uma parte muito importante sobre a existência deles. Porque no primeiro livro, era um livro assim, que apesar das coisas que aconteceram, era um livro assim, mas que legal, eles estão... que massa, sabe? Parecia muito mágico, parecia assim, muito... sabe, aqueles livros, assim, reconfortantes e tal. Aqui, como a gente já tá vendo mais perigos, tem, sim, uma atmosfera mais sombria. Nenhum capítulo que eu li até agora teve uma coisa mais tranquila. Eu acho que aqui os hobbits estão se questionando, assim, qual é a minha utilidade no meio dessa guerra? Por que eu tô aqui no meio? O Max soltou um arrotão. Você, olha, ele aqui. Max, tá aqui. A idade, né, gente? Mas enfim, eles estão se questionando muito sobre a posição deles nesse conflito e como que eles podem ajudar. Porque até agora, principalmente o Pippin, ele acabou atrapalhando muito algumas questões. E é interessante, assim, a gente vê ele levando algumas broncas, assim, do Gandalf. E ele tá fazendo um paralelo... acaba fazendo que a gente faz um paralelo muito grande entre ele e uma criança, principalmente nas cenas que ele tá se divertindo com uma criança. Eles ficam brincando como se eles tivessem a mesma idade, só que o Piá tem, tipo assim, 10 anos. Então, é muito interessante ver tudo isso acontecendo, porque a gente ainda não teve acesso aos outros personagens, né? Imagino que vai ser meio que nem um livro passado, que a gente vai encontrar uma gama de personagens no primeiro livro, e na primeira parte do livro, e depois na segunda parte a gente encontra o resto. Então, tá sendo bem interessante. Tô gostando bastante do arco que tem se desenvolvido ao redor do Aragorn. Eu imagino, assim, que vai ser uma aventura, assim, bem mais no estilo de quem sabe, um pezinho ali no Game of Thrones. Não sei, talvez eu esteja viajando. Mas tô gostando, parece que a gente vai ter uma batalha iminente, então tô bem animada pra continuar a ler esse livro. Tô tendo uma semana um pouco agitada, apesar de ser uma semana mais tranquila que a semana passada, e ainda assim, mais tranquila que a próxima semana, apesar de ser feriado. Essa semana tá bem agitada, não tô conseguindo muito parar pra ler, mas eu vou me focar hoje, pelo menos, porque amanhã, se eu conseguir ler uns 2 capítulos, vai ser muito. Então, focar entre hoje e sexta-feira pra dar um gás na leitura, pra chegar no final de semana e ler com mais calma. Não sei, o ideal seria eu finalizar esse final de semana pra entregar logo o livro pro Gui, que eu vou ver ele no fim de semana. Só que eu não acho que eu vou conseguir, porque apesar de esse livro não ser tão longo quanto os outros 2, eu imagino, eu não lembro já. Eu não tô conseguindo ler ele tão rapidamente, sabe? Agora, se eu for analisar, eu tô faltando um pouco menos de 300 páginas pra acabar ele. Então, se eu chegar na minha meta de hoje, que é chegar até o capítulo 6, não vai ter andado muita coisa. Deixa eu ver aqui, vai ter andado assim, nossa, pouquíssimas coisas. Então, não sei como que eu vou fazer. O ideal seria eu já ter chegado na segunda parte do livro no final de semana pra poder dar um gás e quem sabe deixar o livro já na casa do Gui. Mas, sinceramente, não sei o que esperar. Mas é isso, essa é a atualização. Quem sabe eu vejo vocês amanhã? Não sei, eu acho que eu não vou ver vocês amanhã, porque estarei com visitas, então provavelmente não irei gravar nada. Mas provavelmente sexta-feira eu atualizo vocês, daí eu já atualizo sobre o que eu consegui ler hoje, o que eu vou conseguir ler amanhã. Com sorte eu vou conseguir ler alguma coisa amanhã. Mas é isso, beijinho, tchau, tchau. Então, deu tudo errado, galera, deu tudo errado. Quarta-feira eu gravei aquele take pra vocês e fui arrumar as coisas pro dia seguinte, sabe? Eu sempre tento deixar uma marmita sempre pronta, né? E daí chega lá por quarta-feira, eu começo a arrumar as marmitas mais frescas, né? Então, assim, eu às vezes congelo, faço no final de semana um monte de marmita, congelo
E daí, no decorrer da semana, eu vou fazendo comida pra resto da semana, né? E daí eu peguei e falei com vocês e fui direto fazer, fui passear com o Max e daí fui fazer a marmita. E daí eu tava ali, e era uma salada, não era nada demais, não era nada, não tinha nada de diferente. Mas alguma coisa assim, ali no cheiro, começou a me dar mal. Eu comecei a ficar com náuseas, eu comecei a passar muito mal, comecei a ter calafrio. Eu terminei de fazer salada, nem comi, porque eu fiz a mais pra comer à noite e daí levar no dia seguinte. E daí eu peguei, eu nem jantei, fui direto pro banho, assim, e deitei na cama, assim, com calafrio, muito mal. E tá tendo um surto de virose no meu trabalho. Então eu falei, já era, virose, é virose. Nossa, me fudi. E assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um problema muito sério, eu morro de medo de passar mal. De tipo assim, vomitar. Eu acho que eu tenho emetofobia. Desde criança, assim, eu passo mais mal de pensar em passar mal do que passando mal. Daí, eu já comecei a ficar ainda pior e tal. Não li mais nada, quarta-feira. Daí eu li, assim, bem pouco na quinta, porque eu achava que ia ficar mais tempo em casa, daí eu ia ler mais, mas não li. Acabou que agora é sexta-feira, eu e o Gui, a gente tomou um banho de chuva, e eu tô meio mal. Eu já tive um calafrio de novo, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu não sei se eu não tô ficando doente. E ainda tá chovendo, não parou de chover até agora. Tipo, já faz umas 2 horas que eu cheguei em casa e não parou de chover. Eu já tomei meu banho, eu já organizei umas coisas que eu precisava organizar. E daí, agora eu vou levar vocês pro resto do meu dia. Eu tenho que fazer o seguinte, agora são... Deixa eu verificar aqui se eu consigo. Será que eu consigo verificar enquanto eu tô gravando? Eu acho que não sei, deixa eu ver. Não consegui, sem querer desliguei a gravação. Mas agora são 3h15. Não faz 2 horas que eu cheguei. Faz 1h30, mais ou menos. Mas enfim, são 3h15 e eu atendo às 5. Então, o que eu quero fazer? Eu quero editar um vídeo. Eu vou botar uma roupa pra lavar, porque a roupa que eu tava encharcada. Daí eu quero editar um vídeo que vai ao ar hoje. E ler o máximo que eu conseguir hoje. Amanhã eu vou pra casa do Gui. Eu já falei pra ele que eu tô lendo o 3º livro. Eu ia deixar isso como surpresa, eu só ia chegar na casa dele e falar, terminei pra você. Mas daí eu já falei pra ele, então eu vou levar pra casa dele pra terminar de ler lá. Eu estou agora, pra falar pra vocês, não é que eu não li nada, eu li até. Eu tô aqui na página quase que 1200 e... Não sei, o livro, a parte assim que eu vou ler do livro vai até 1465. Então, tem tudo isso ainda pra ler. Se eu conseguir chegar até a página 1300 hoje, eu tô feliz. Que daí eu consigo com certeza terminar durante o final de semana, já deixo o livro na casa do Gui e viajo tranquilo. Mas é isso, essa atualização que eu tenho pra vocês. Eu tô terminando de editar aqui, só tô agora inserindo a musiquinha de fundo e já vou mandar pra renderizar. Nossa, foi um vídeo super tranquilo de editar. Ele, bruto, ele tinha uns 11 minutos, nem isso eu acho. E ele ficou com 10h23, então eu quase não tive que fazer corte. Não é um vídeo que eu tive que inserir imagem, então foi muito rápido de editar. Eu não cometi muitos erros de fala. Tem vezes que, assim, quando eu gravo vários vídeos no mesmo dia, eu me embanando na hora de falar, então eu tenho que ficar fazendo corte. Esse vídeo eu quase não tive que fazer, então foi um vídeo bem rapidinho. Eu acho que eu editei... Aqui, olha, já são 3h36. Eu acho que eu não terminei... Eu não... Aí, ó, se eu tivesse que... Se eu pegasse e editasse os vlogs da forma como eu edito meus vídeos normais, essa parte eu ia cortar. Então, por exemplo, né? Mas aqui eu não foi 15 minutos de edição. Então foi bem de boa. Agora, enquanto ele renderiza, eu vou fazer um chá e vou ler Senhor dos Anéis. Deixa eu só colocar um nome. Que nome que eu vou dar pra esse vídeo? 10 livros? Não sei se são 10 livros.
livros que você precisa... Pronto, não vou falar mais, porque vocês já vão ter visto o vídeo, né? Vocês já vão ter visto o vídeo. Mas enfim, agora eu vou pegar, ele vai dar aqui mais ou menos, ele vai começar a renderizar e ele vai dar o tempo mais ou menos que ele vai demorar pra fazer isso. Mas eu acho que não vai ser meia hora pra terminar de renderizar, eu já vou passar pro YouTube e enfim, fechou. Agora eu vou fazer meu chá, eu quero fazer um chazinho de gengibre e mel pra minha garganta. E agora parou de chover. Então... Mas tá bem molhado lá fora, então eu não vou sair com o Max. E então eu vou ler. Ó, deu aqui, ó. Rapidinho vai terminar de editar. E eu faço isso aqui, ó. Toda vez que eu gravo os vídeos, eu deixo aqui uma nota do lado com a minutagem pra saber qual minuto eu comecei a falar de qual livro. E daí depois eu deixo esse espacinho pra inserir o link da Amazon. Levei quase que 10 minutos pra preparar o chá, mas ele ainda tá em infusão. Então, enquanto ele tá em infusão, eu vou lendo um pouco e vou colocar em speedlapse pra vocês. Eu acho que eu vou conseguir ler por mais ou menos uma hora, mais ou menos. Mais ou menos uma hora, mais ou menos. E vamos ver o quanto eu consigo ler. Deixa eu confirmar com vocês a página em que eu estou. Então aqui, ó, pra confirmar, eu tô na página 1191 e vamos ver o quanto eu consigo ler em uma hora e daí eu já retorno pra vocês. Tá, eu não aguento, não faz 20 minutos que eu tô lendo, eu acabei de terminar, não faz 20 minutos não faz 10 minutos que eu tô lendo, ainda não é nem 4 horas. E eu terminei agora o capítulo que eu tava e meu Deus, como esse livro é intenso. Sabe, eu sinto que o primeiro livro de Senhor dos Anéis não era tão pesado. Com certeza não era tão pesado. Ele era um livro assim, quase... Como explicar isso? Ele era uma fantasia, alta fantasia, mas não tinha um conteúdo pesado de guerra e... Era quase assim, uma história mágica que, se fosse contada de uma maneira mais simples, seria uma história pra você contar para os seus filhos. Só que, cara, esse livro aqui tá parecendo assim, sei lá, Guerra dos Tronos. É sangue, morte, cabeças. Jogaram cabeças dentro do castelo, sabe? É um Senhor dos Anéis maduro, parece assim que o Tolkien, ele conseguiu construir uma história que se desenvolveu bem o suficiente para sair de um lugar reconfortante, porque faz sentido, se você parar pra pensar, faz sentido, porque o livro começa todo com o Frodo não querendo sair do condado, que é um lugar mágico, pacífico, calmo, sabe? Chega até a ser meio entediante, porque eles têm ali... Eles só comem, conversam, dormem, sabe? Eles não têm aventura, eles são contra aventuras. E daí, a partir do momento que ele entra numa aventura, as coisas começam a, aos poucos, ir assim, progredindo com muita rapidez. Até que a gente chega aqui nesse último livro, e as guerras, as coisas que estão acontecendo aqui, a violência... Cara, o Frodo, qualquer um dos hobbits do primeiro livro, eu não sei se aguentariam isso daqui se eles não tivessem passado por toda essa trajetória, que aos poucos foi ficando cada vez mais violenta, cada vez mais intensa, cada vez mais perigosa. A gente tá acompanhando aqui o ponto de vista do Pippin. Eu não sei se eu tô dando spoilers pra vocês, mas eu imagino que quem tá vendo esse vídeo provavelmente já leu Senhor dos Anéis, então acho que não é spoiler, né? Mas a gente tá acompanhando aqui o Pippin e que desenvolvimento interessante que o Pippin teve, né? Que amadurecimento, porque ele sempre é retratado como o hobbit mais imaturo. Ele é sempre retratado como quase uma criança. E que interessante a forma como ele vai pro meio da guerra, pro meio de uma batalha, sozinho, voluntariamente, sabe? Porque ele sabe que é o certo a fazer. Eu não sei se o Pippin, que tava lá no condado, faria isso. Entende? É muito interessante, porque a gente lê esse livro e não acha absurdo.
e não acha absurdo as coisas que estão acontecendo, porque existiu uma progressão, um desenvolvimento de personagem, fez sentido. Que o personagem que antes era bem infantilizado, agora tá ali, tá correndo esses perigos. Apesar de ter cagado, ter feito um monte de merda, ele tá ali. Eu fico pensando muito naquela coisa que eu falei pra vocês anteriormente, né? De que os hobbits estavam se questionando muito qual é a utilidade deles no meio de tamanha guerra, tamanha batalha. E me faz pensar muito que é isso que eles estão descobrindo aqui. É isso que eles estão... É pra isso que eles estão se desenvolvendo. Porque, no final das contas, apesar de eles não acharem que tem muita utilidade e as pessoas em volta deles também não acharem, porque eles são colocados em postos para crianças. Os dois são colocados como escudeiro, o Merry e o Pippin. Que são postos que você dá pra um piazinho de 11 anos. E... de uma forma muito valente e muito humilde, eles aceitam esse posto e se recusam a sair dele. O Pippin, que é quem a gente está acompanhando com mais intensidade, ele demonstrou muita valentia nessas últimas páginas. E demonstrou muita bravura e demonstrou muita independência. E mostra, assim, como ele era um personagem quase que invisível no primeiro livro, porque o Frodo tomava um protagonismo tão grande que o Merry e o Pippin quase não apareciam. Eles apareciam, mas o foco não era eles. Agora, tendo eles como foco desde o segundo livro, com as coisas que aconteceram com eles desde o segundo livro, a gente vê onde eles estão agora, a gente entende a postura deles, a gente entende por que eles estão fazendo isso. E, cara, que batalha legal! Que batalha legal! Que interessante ver o Tolkien descrevendo guerra. Que interessante ver a forma como ele descreve tamanha violência e a forma como o lado bonzinho tá se comportando em relação a isso. Realmente me lembra muito a escrita de outras fantasias adultas que fazia muito tempo que eu não lia. E é muito legal quando isso acontece. É uma escrita que faz sentido, sabe? Eu vou voltar aqui minha leitura porque eu já falei tanto que já passou aqui do meu tempo e eu quero ler pelo menos mais um capítulo antes de atender. E como O Senhor dos Anéis é um pouco mais lento, assim, pra mim ler, eu tô meio cansada, então eu vou demorar um pouco mais. Mas enfim, muito, eu não podia deixar isso pra trás, eu precisava comentar sobre isso, porque agora a gente vai ver uma reviravolta, eu tô indo pro capítulo 5. E... cara, eu tô tão animada, Que legal, né? Eu não imaginava que ia ficar assim. Tá, faltam 10 minutos pra sessão começar. Nossa, não esperava encontrar o que eu encontrei aqui. Caramba, eu não sei nem em que capítulo que eu tô. Capítulo 6. Cara! Que morte! Que morte! Eu não sei nem dizer. Nossa! Eu não tava dando quase nada pro ponto de vista do Merry. Até que quando eles chegaram, quando eu vi aquela frase que a Owen fala, que o Nazgûl lá tá falando, ai, nenhum homem pode me matar, e ela fala, mas eu não sou um homem, eu sou uma mulher. E esse aqui é meu parente, e nada vai me colocar longe dele, alguma coisa assim. Daí eu fiquei, cara, eu vou gravar isso daqui, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu não esperava que o que ia acontecer era que ela ia morrer. Eu tinha tanta esperança. Eu sei que eu não posso esperar encontrar um
um protagonismo feminino. Eu sei que eu não posso esperar encontrar aqui nesses livros sabe? Todas as vezes que a gente vê as mulheres, a gente vê ou elas assim muito caladas, ou elas fazendo algo assim maravilhoso, só que por um curto período de tempo, sabe? A Galadriel, a gente viu, a Elwyn, a gente viu, a gente quase não viu a filha lá do elfo lá de Valfenda, mas mesmo assim, eu esperava, sabe? Fiquei tão triste agora, de verdade. Não é como se eu esperasse que ela tivesse algum protagonismo. Mas ela era uma mulher que eu esperava que pudesse ser uma heroína nessa história. E, cara, ela morreu! Eu fiquei triste pra caramba. Eu vou parar um pouquinho, vou me recompor, vou atender, mas com certeza eu vou ler mais desse livro hoje, porque, gente do céu, tô só no começo do livro e já acontecem essas coisas, sabe? Não tá esperando. Nossa, esse livro tá muito bom, tá sendo o meu favorito. Com certeza tá sendo o meu favorito. Eu acho que eu gosto dessa dinâmica de batalha, sabe? Eu gosto dessa coisa de esperar e não saber se os meus personagens favoritos vão estar vivos ou não. Então, eu acho que como toda a história foi trabalhada pra chegar a esse momento, eu tô muito feliz de que esse momento chegou de uma forma tão bem executada, sabe? Eu tô triste pelas coisas que estão acontecendo, óbvio, mas tá muito bem executado. Não dá pra negar. Oi, gente. Então, hoje, segunda-feira, vim atualizar vocês. Enquanto eu tô atualizando vocês, eu vou embalar esses livros aqui que eu vou dar de presente pra várias pessoas diferentes. E duas dessas pessoas, o presente eu vou dar agora no feriado, que um é pro meu pai e outro pra minha irmã, que eles fazem aniversário muito perto um do outro. E eu quero dar presente junto. Assim, aconteceu o seguinte... Eu não tenho tantos papéis de presente e eu tô cogitando começar a usar esses do Clube de Literatura Clássica, sabe? Não sei, porque eu acho que livro, né? Pra que eu vou usar esses papéis? Pra porra nenhuma. Então eu tô começando a cogitar isso pra esses dois livros que eu comprei, esse daqui pra minha irmã, que é Pra Sempre Interrompido. Acho que eu nunca li esse livro da Taylor Jenkins Reid, mas a minha irmã gosta muito de romance, então eu acho que ela vai gostar. E pro meu pai, eu não sabia qual dar, e daí eu peguei Pais e Filhos. Faz sentido, né? Faz sentido. Eu vou pegar minha caixinha com os outros papéis do Clube de Literatura Clássica. Vou levar vocês juntos. Vou levar vocês juntos, daí eu já vou conversando sobre como que tá sendo minhas leituras. Nossa, minha câmera tá super suja, calma. Ajudou? Não sei. Enfim, hoje é segunda-feira. Deve ser umas 4h30 já. E assim, aconteceu o impensável, né? Cheguei em casa, eu ia só deixar minhas coisas, assim, trocar de roupa e ir pra academia. O que aconteceu? Nossa, quando eu vi, eu tava deitada, tava dormindo, dormi por 1h30. Então, assim, essas coisas acontecem com a gente. Mesmo quem tem as melhores das intenções. Nossa, minha câmera tá tão suja assim. Pronto, deu uma singela melhorada. Enfim, eu vou embalar esses livros daqui logo, porque assim, 2 eu tenho que levar pra viagem. E um é pra uma festa de 15 anos que a gente vai, eu e Gui, logo depois da minha viagem. Então assim, eu vou estar sem saco, sabe? Ó, eu tenho esse daqui do Balzac, que eu acho que eu vou usar pra embalar do meu pai, porque, cara, eu nunca vou usar esse daqui. Ou eu vou usar aquele outro do Balzac que eu mostrei pra vocês, que é de um livro mais novo dele, porque ele tá meio rasgadinho. E, sinceramente, acho que meu pai nem vai perceber. Daí, deixa eu ver, eu não sei qual que eu vou usar pra aquele da menina lá. Machado de Assis, não. Não. Gente, eu tenho vários. Só que a maior parte deles tem estampa da cara do autor, sabe?
tipo, esse daqui tem o Shakespeare. Esse daqui eu acho que tem o Dostoiévski. Daí, tipo assim, a menina tá fazendo 15 anos, sabe? Ela não precisa passar por isso. Esse daqui, ó. Eu ia guardar pra emoldurar, mas... vamos ser sinceros? Não vou. Então tá. Escolhemos. Eu acho que vai ser isso. E agora eu vou levar vocês de volta. Mas enfim, eu ia pra academia, porque hoje eu trabalhei até as 2. E eu tinha atendimento 2h30, só que meu paciente cancelou. E eu tinha atendido... Daí eu vou ter atendimento agora das 5 às 6, das 6 às 7. Então, eu ia na academia, ia dar tempo de eu tomar um banho. Mas daí eu tirei um cochilo de 1h30. E daí agora falta meia hora pro meu atendimento. E eu não fiz o mínimo que eu queria fazer, que era embalar esses presentes. Ó, esse aqui eu acho que eu vou usar pro do pai. Porque foda-se, ele nem vai prestar atenção, ele nem vai ver o que é isso. Ele vai rasgar e foi. Deixa eu falar pra vocês sobre a minha leitura de Senhor dos Anéis, né? Do 3º livro. Bom, acontece que eu fui cheia de esperança pra casa do Guilherme. Li bastante na sexta, mas fui cheia de esperança pra casa do Guilherme, porque eu cheguei lá, tava faltando mais de 200 páginas pra terminar o livro, e eu ainda achava que eu ia deixar o livro lá pro Gui ler. Obviamente não deu, eu e o Gui, foi bem legal, foi bem gostoso. Ele tava lendo o 2º, eu tava lendo o 3º, e a gente ficou deitado assim, ó, lendo juntos. Maravilhoso. A gente fez isso por horas, e mesmo assim não conseguimos ler muito. Eu acho que eu li umas 50 páginas, assim. Não, eu cheguei, falta agora umas 150 páginas, quase que cravado certinho pra eu terminar. Já tô no 2º livro do livro, né? Eu acho que já é o livro 6º? Sei lá. Daí já temos agora a participação do nosso amigo Samwise. E eu li o 1º capítulo dessa 2ª parte e tô bem feliz com as coisas que eu encontrei. Só que daí, sabe, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu passei a primeira parte inteira acompanhando Merritt e Pippi. Daí agora mudou totalmente o cenário, mudou totalmente as intrigas, mudou totalmente os personagens. Eu preciso me... como que fala? Reaprender o que eu tô fazendo, sabe? Então eu vou acabar demorando um pouquinho mais pra entrar nessa 2ª parte da história. Eu acho que no final das contas vai ser uma parte super legal, porque a gente tá encontrando uns conflitos ali que eram os principais conflitos que a gente tava esperando encontrar em todos os livros, né? Mas eu ainda vou demorar um pouquinho pra entrar na história. Sobre o que eu achei da primeira parte do livro. Achei extremamente emocionante. Eu fiquei extremamente triste com algumas coisas que aconteceram. Mas daí eu fiquei feliz porque as pessoas que eu achei que estavam mortas não estavam. E assim, eu tenho uma implicância. Eu tenho uma implicância com isso. Porque você pega, você dá um susto numa pessoa e você pega tipo, não, ela na verdade tá viva. Então, eu fiquei um pouco chateada porque eu sofri. Eu sofri pela morte de umas 3 pessoas. Na verdade, 2, né? Porque o cara lá... foda-se, sabe? Mas 2 pessoas ali, eu tava chateadona. Daí depois, não, eles estão vivos. Foi uma pura enganação. Toma. Mas enfim, gostei das coisas que eu li. Eu acho que é um livro muito bem escrito. Às vezes eu pegava e parava assim, e eu olhava pro Gui e falava, cara, esse livro é muito bem escrito. Ele fazia uma narrativa, ele fazia uma história, ele fazia ali uns momentos de reflexão de personagens que, nossa, incrível. Eu realmente tenho muita vontade de anotar Senhor de Anéis. Talvez um dia eu compre uma edição só pra mim, pra eu anotar, porque o Guilherme é contra, né, vocês sabem. Mas enfim, é bem legal, tô gostando bastante da experiência de eu, Gui e o Gui, a gente leu, tipo assim, uma série juntas e ficar comentando em tempo real. A última vez que a gente fez isso, a gente tava lendo Guerra dos Tronos e
Foi uma experiência muito bacana também, mas isso daí já... Nossa, a gente tava começando a namorar faz uns 7, 8 anos. Acho que faz uns 7 anos, por aí. Então, já faz muito tempo. E tá sendo bem legal com o Senhor dos Anéis, até porque eu não estava tão empolgada pra ler Senhor dos Anéis. Mas o Senhor Guilherme tava, porque o Senhor Guilherme, ele já assistiu o filme, ele já tentou me fazer assistir o filme várias vezes, mas ele já assistiu o filme várias vezes e ele sabia o que ia acontecer, sabe? Ele sabe meio que o que acontece. Eu não sei, eu ainda não assisti os filmes, porque o Senhor Guilherme tá me enrolando pra assistir o filme agora, né? Me obrigou anos a assistir filme. Eu dormia sempre nos primeiros 10 minutos. E depois, agora que eu tô investindo na história, ele não quer assistir comigo. Ele quer esperar pra ele terminar os livros. Que absurdo, né? Enfim. Mas eu não sei se os livros são bem... Se os filmes retratam muito bem o que acontece nos livros, né? Espero que sim, porque eu tenho grandes expectativas para essas obras. Pelo que eu dei uma olhada, alguns protagonismos femininos que não estavam muito bem desenvolvidos nos livros estão nos filmes, que era justamente coisa que eu queria. Eu acho que eu me acostumei demais a ler livros de fantasia com muita guerra, muita disputa de poder, então eu tava sentindo falta nos livros do Tolkien. Então em até determinados momentos eu sentia assim que tava faltando alguma coisa, mas eu não sabia dizer o que. E daí depois que a gente começou a ter mais discussões sobre guerra, daí eu comecei a me tocar que tipo, eu tô tão acostumada com... Olha que loucura, né? Eu tô tão acostumada com a violência nos livros de fantasia que me assustou não ter violência. Porque assim, a gente tinha momentos ali de perseguição, principalmente no primeiro e segundo livro, né, no comecinho. De conflitos, até no segundo livro a gente teve algumas batalhas, mas assim, nada demais, nada novo sob o sol. Agora, no terceiro livro, gente, olha, eu não sabia que o Tolkien iria levar pra esse lado, sabe? Tem umas cenas ali que são até meio gore, sabe? Cabeças jogadas e... Nossa, sabe? Sangue e morte. É claro que é tudo muito cheio de um heroísmo, muito cheio de... Eu falo porque uma coisa que me incomoda, por exemplo, o Aragorn. Do nada, às vezes ele solta a espada dele e começa a falar: ai, porque eu sou Elendil, filho de sei lá quem. Do nada, sozinho. Sem motivo, sem alguém perguntar se ele quer fazer, sabe? Não, sabe? Isso me irrita, eu rio nesses momentos, eu levo pro lado da brincadeira. Pode ser que vocês fiquem, Sarah, não pode? Foda-se. E a minha experiência com o livro tá sendo essa. Eu rio quando o Aragorn faz essas coisas de heroísmo, porque eu acho muito engraçado. Porque tem gente muito mais poderosa que ele, tem gente muito mais importante que ele, não tá nem aí, ó. Você acha que o Gandalf vai parar o que ele tá fazendo pra erguer o cajado dele e falar: eu sou... vai tomar. Enfim, fiquei um pouco alterada. Deixa eu ver até que horas são, pra ver se eu continuo gravando isso aqui. Ó, tem 15 minutos pra embalar 3 livros. Eu não embalei nenhum, só fiquei conversando. Daí o que mais que eu queria falar com vocês? Sinto falta de mulheres, olha... Eu senti no primeiro livro, assim, não muito. No segundo livro já começou a me incomodar mais, porque eu senti que poderia ter ali um momento, não teve. Então, assim, mulheres, cadê você? O Tolkien não conhece, né? A única mulher que ele conhecia era a esposa e a filha dele, né? Olha, homens escrevendo livros de fantasia, na verdade, nunca decepcionam em simplesmente ignorar a existência de mulheres, né? Eu acho que vai ficar uma gracinha. Eu acho que vou conseguir fazer 2 embalagens com o mesmo papel. O que a minha mente, que foi criada numa escola que fazia competição de reciclagem, nossa, eu fico muito feliz. Menos desperdício de papel. E papel bonito. Ó, esse daqui é Pais e Filhos. Tem um Balzac? Será que esse aqui é o Balzac? É bem no livro do Balzac. E aqui é o segundo livro. Eu vou colocar um adesivo aqui. E foda-se, vai ficar lindo. Ó, a única parte do papel que eu vou jogar fora. Você vê, né? Isso daqui é progresso, gente. Isso daqui é felicidade. Ó. Bonitinho, né? Ai, a menina vai fazer 15 anos. Ela pediu um negócio da Colin Hoover. O que ela vai querer? Ela vai rasgar isso aqui. Então, vocês piscaram e eu mudei de cenário porque eu tô aqui visitando meu pai. Não consegui mostrar como ficou a embalagem, mas ficou bem legal.
Ficou bem bonitinho, meu pai gostou, minha irmã também. Acho que eles vão gostar bastante do livro. E meu pai já me emprestou esse daqui, que foi o livro que eu dei pra ele de aniversário. Não foi no ano passado, mas acho que foi no ano anterior. Ou eu dei de Dia dos Pais. Alguma coisa assim, mas eu tô bem animada pra ler. Já vou levar pra casa. Na verdade, eu já vou começar a ler, porque o livro que eu trouxe pra eu ler nessa viagem foi... porque eu não tinha terminado. Eu não li mais. Não li. Daí eu fui terminar ontem, que foi o feriado, né, dia 2. Terminei o livro. E assim, as minhas considerações. Eu acho que esse livro aqui é um livro muito... acontece muita coisa que a gente tava esperando, só que de formas inusitadas. Então, eu gostei muito da primeira parte. O primeiro livro que tem aqui, ele é muito legal. Eu gostei bastante da forma como ele foi executado. Eu falei pra vocês, ele tem muito mais ação, ele tem muito mais morte, tem muito mais... A gente sente muito mais medo pela vida dos personagens. Mas assim, não é um livro de fantasia como os livros de fantasia atuais, né? Eu acho que aqui, apesar de tudo que aconteceu, eu achei que muitas pessoas saíram vivas dessa história. E assim, eu acho que é muito interessante quando um autor consegue mostrar pra gente que a vida dos personagens que a gente tá seguindo não é uma coisa garantida. E eu senti um pouco de falta disso, sabe? Porque quando a gente sabe que os personagens vão viver até o final da história, parece assim, principalmente quando a história se revolve numa grande guerra, parece que assim, muito se perde, sabe? E assim, apesar de em vários momentos eu duvidar de que todos os personagens saíssem vivos, eles saíram. E assim, não vou dizer que foi uma decepção, que eles não morreram, porque né? Mas eu acho que eu me decepcionei pela forma como foi executado. Eu acho que esse livro aqui, se ele tivesse terminado ali, vamos colocar aqui, capítulo 6 da segunda parte, teria sido bem legal. Porque foi quando eles estavam, tipo assim, foi um capítulo bem final de novela, sabe? Tipo, ai, quem tinha que casar, casou, quem tinha que tá presente nesse momento final tava. Então, assim, foi uma despedida, sendo até que o capítulo é muitas despedidas. E, assim, foi um capítulo de despedidas. Eu acho que se o livro tivesse acabado ali, talvez eu tivesse gostado mais. Porque, assim, ele acabou se estendendo por mais 3 capítulos, que foi a volta dos hobbits pro condado. E eu acho, assim, na minha opinião, que não vale de muita coisa, mas na minha opinião, a volta dos hobbits pro condado poderia ser um conto nele mesmo, sabe? Tipo, tirava essa parte e colocava ali, fizesse um conto, ia ser muito legal. Porque teria acabado o livro ali numa parte muito interessante, que estaria cumprindo com toda aquela questão de que, tá, os personagens viveram. E aqui, ó, olha o final feliz deles. Ia ser um final de novela? Ia. Mas ia ser um final de novela que faz sentido. Cara, eu tô falando na minha opinião, na minha perspectiva, na minha cabeça, tá? Pode ser que pra você não tenha sido assim e tá tudo bem, mas é que a minha opinião, tá? Eu acho que quando o livro começou a se estender, porque ali nos 3 últimos capítulos eu senti que foi uma outra história. Teve até um novo inimigo, novas aventuras. Então, assim, eu senti que foi uma história à parte, sabe? Finalizou a história de alguns personagens, mas isso poderia muito ter sido um conto, sabe? Que poderia ter sido lançado como se fosse um... Como é aqueles livros, aqueles capítulos no final? Um epílogo, sabe? Um conto de epílogo, que daí finaliza e acaba, porque o jeito que acabou fez muito sentido, mas assim, realmente parecia uma história à parte, porque teve começo, meio e fim. Foi muito interessante. Sobre as coisas que aconteceram nesse livro, a forma como a grande questão, né, que foi a destruição do anel aconteceu, pra mim foi muito rápido. Eu tive que voltar e ler, sabe, de novo, pra ter certeza de que era aquilo, porque a gente passou 3 livros. 3 livros. 1.400 páginas de histórias pra chegar ali e ser aquilo. Eu fiquei um pouco decepcionada, porque fez sentido na história? Fez. A gente pode dizer que fez, porque um personagem muito interessante, muito importante pra história, muito interessante a história dele com o anel, acabou que fez parte desse momento que eu acho que, sabe, até ali foi perfeito. Só que assim, foi muito rápido, sabe? Senti assim que não teve
um desfecho, uma grande adversidade, sabe? Parece que a história desses personagens que estavam ali em busca de destruir o anel, eles passaram por grandes adversidades no segundo livro. Nesse daqui, quase não. Então, não sei, sabe? Eu senti que foi estranho pra mim, foi muito apressado. Eu acho que... E depois, quando eles comemoraram o fim da guerra e tal, foi também muito rápido, porque a gente não viu o fim da guerra, a gente não viu... A gente terminou o primeiro livro e, assim, a forma como a gente terminou o primeiro livro foi num cliffhanger. Assim, foi num desfecho aberto, não teve um desfecho, foi um final aberto. Então, assim, a gente não viu a batalha, não teve uma batalha. E daí, assim, o fato de que ela foi contada depois, o que aconteceu, que tipo assim, eu entendi por que foi assim, mas pra mim foi insuficiente, sabe? Então assim, esse livro, até o final do primeira parte ali, eu gostei muito. A segunda parte acabou comigo. Eu realmente não gostei. E assim, um adendo. Frodo e Sam, na minha cabeça, eles têm uma relação ali muito forte. Muito forte. Em alguns momentos eu tava shippando os dois. Mas assim, não sei se é a minha tendência de ver romance nas coisas. Mas eu acho que eles têm uma amizade ali muito interessante. E eles têm um companheirismo muito interessante. A gente sentia medo do Frodo, de acontecer alguma coisa no Frodo, principalmente porque a gente tava acompanhando o Sam e o Sam tava sofrendo com a perspectiva de um dia perder o Frodo. Então, assim, a gente se importava, eu pelo menos senti isso, a gente se importava muito com o Frodo, principalmente por conta do Sam. Porque, assim, não era necessariamente o Sam que precisava dar cabo ao anel, né? O Frodo dar cabo ao anel. Podia ser o Sam, podia. Ele até uma hora se questionou aqui. Mas, assim, então ele não era, assim, necessariamente indispensável para que as coisas acontecessem. Então, é uma coisa interessante de se pensar, porque eu senti ali que o Frodo, ele foi tratado muito com um preciosismo muito grande pelos outros personagens, mas eu não senti esse preciosismo por ele. Chegou ali até uma parte no segundo livro que eu não sentia assim, tipo, tá, se o Frodo morrer, eu sei que as coisas ainda podem acontecer. Eu sentia muito que a importância do Frodo estava muito ligada a questões emocionais de outros personagens que tinham em relação a ele, entendeu? Eu falei, né, brincando que às vezes eu shippava o Sam e o Frodo porque eles tinham um afeto muito grande, eles tinham um carinho muito grande, a gente via isso acontecendo. Eu acho que o Tolkien soube escrever isso muito bem. E daí ele, os únicos dois pares românticos que teve aqui foi escrito de uma forma tão sem sal, tão sem carinho, tão sem afeto. Foi tão assim, cara, a gente sabia o que o Pastor Largo sentia pela menina elfa lá. Mas assim, não... Tudo bem, vou deixar isso de lado. A gente sabia, não foi explorado, em nenhum momento foi mencionado mais do que isso. E assim, Tolkien, pelo que eu entendi, não tinha nenhuma vontade de explorar isso, e tá tudo bem. Só que daí ele pega e fez basicamente um capítulo sobre a Elwyn e o Faramir, tipo, se apaixonando. E assim, eu não vi amor ali. Eu senti um amor muito mais forte do Sam pelo Frodo do que por esse casal que acabou se casando e, tipo, era pra gente, sabe? A moça, a essência dela era que ela queria ser um personagem importante, ela queria lutar, ela queria estar presente, ela queria ser considerada mais do que uma mera mulher que fica em casa guardando um castelo. E daí, por uma coisa que aconteceu em, sei lá, 3 páginas, ela desiste de tudo pra ser uma mulher que guarda o castelo. Eu senti, assim, falta de um confronto maior, sabe? Entre as forças do bem e as forças do mal. Porque eu realmente senti que ali, quando tava acabando a primeira parte, a gente ia ter um confronto que era tão aguardado. E assim, no final, sabe? Senti que faltou. Até porque todo o livro era sobre isso, toda a história era sobre isso, sobre essa luta entre o bem e o mal, e sobre o que que era o bem, o que que era o mal. E daí chegou assim, foi tudo tão apressado. Eu acho que assim, eu gostei desse livro, mas ele seria, pra mim, muito melhor se ele fosse mais longo e mais bem explorado essas questões, sabe? Tanto a relação entre os personagens, quanto a importância do Frodo, por que que tinha que ser só ele? Por que tinha que ser ele? Por que que o Sam não, sabe?
pra gente ter uma noção da importância dele. E essa questão, assim, desse embate, sabe? Essa batalha final. Eu senti que precisava ter uma batalha final, porque teve tantas descrições de batalhas que foram menores, por que que não teve uma batalha final, entendeu? Mas enfim, terminei esse daqui. Agora vou dar uma pausa em Tolkien. Quem sabe ano que vem eu já pegue Silmarillion ou alguns outros contos e entre mais na Terra-média, né? Que eu fiquei curiosa pra conhecer mais. Admito que eu fiquei um pouco confusa ali quando o Gandalf tava falando sobre o fim da Terceira Era e tal. Eu me perdi um pouco na leitura desses livros, em qual era a gente tá e qual era que as coisas aconteceram. Eu sei que eu não sei, na verdade, eu acho que aquela série que tá rolando, Anéis do Poder, é na Segunda Era, né? Então, existe uma Quarta Era? Existem histórias sobre a Quarta Era? Fiquei curiosa, não sei. É isso. Eu acho que o final foi meio aguado, sabe? Sabe quando você vai comer uma fruta e ela tá aguada? Você vai com a expectativa de pegar uma fruta docinha e daí você fica tipo, faltou alguma coisa? Você não vai parar de comer a fruta porque ela é uma fruta, é boa, tem vitamina e tal. Mas você queria mais. Eu senti que eu queria mais. Enfim, essas foram as minhas opiniões. Se vocês não concordarem comigo, tá tudo certo, ninguém precisa concordar com todo mundo. E eu acho que faz parte desse processo. Mas deixa aqui a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês ficaram satisfeitos com esse final. E, bom, essas são as minhas impressões. Espero ver vocês nos meus próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.